Vamos lá então? Já estou me preparando para a questão número 11 que eu fiquei te devendo, lembra? Eu não esqueci. Que inclusive é uma questão muito bacana. Aí você já deve estar em casa dizendo assim: quando o Thiago diz que a questão é bacana, que a questão é interessante, que é capciosa, eu já sei que eu vou encontrar uma questão difícil. É, por aí. Então, vamos à questão número 11? Vamos lá. A figura mostra os gráficos das funções custo total, C, e receita total, R, de uma empresa produtora de CDs. Se, produzindo e comercializando 960 CDs, o custo e a receita são iguais. Aí ele quer saber o lucro pela venda de 2.000 CDs é. Meus amigos, o que é o lucro? É a receita menos a despesa. Se você for analisar o que entrou menos o que você precisou para construir aquele cenário, ou seja, o custo, você tem o lucro. Então, se você descobrir quanto entra, mas quanto você precisou tirar, a diferença é justamente o lucro. Mas a questão pede o lucro para 2.000 CDs. Mas se eu ainda não tenho a função lucro, o que é que eu vou ter que fazer? Achá-la. Mas para achar a função lucro, eu preciso pegar a função receita e subtrair a função custo, que no caso aqui é a função despesa, né? Então, receita menos despesa. Nesse caso, eu faço essa diferença e chego à função lucro. O problema, eu tenho a função custo, mas eu não tenho a função receita. Vamos analisar o gráfico? Vamos lá. Olha para a tela. O que é que você vai ter? Olha direitinho, que é o que interessa. Olha lá. O eixo X representa o número de CDs e o Y a função. Esse primeiro gráfico, deixa eu passar aqui, gráfico de azul, deixa eu ver aqui. Não. Gráficozinho de azul. Essa é a função receita. Vou até colocar aqui, ó. Receita. Ótimo. Essa funçãozinha aqui que eu vou colocar de verde é a função despesa. Aqui. Que na verdade ele me mandou chamar de custo, né? Então vou, para não ficar confundindo a sua cabeça, aqui ó, C, função custo. Pronto, custo, receita e custo. Ótimo. Aí aqui eu tenho o encontro dos dois gráficos. Perfeito? Que é exatamente o que ele diz, que com 960 CDs vendidos e comercializados, ele consegue ter o custo igual à receita. Pronto. Agora, voltamos ao enunciado. A figura mostra o gráfico das funções custo, e a função receita de uma empresa produtora de CDs. Se, produzindo e comercializando 960 CDs, o custo e a receita são o quê? Iguais. Aí ele fala, bem aqui, ó, o lucro pela venda de 2.000 CDs é. Entenda o que eu preciso que todo mundo esteja agora atento. Pessoal, eu não vou conseguir montar a função lucro para identificar o lucro em 2.000 CDs enquanto eu não souber a função receita. Eu preciso da função receita. E a questão não me dá. Tiago, tu não tem não? Não, pessoal. O que eu tenho aqui, ó. O que eu tenho aqui é a função custo, ó. A função custo, que é uma função do primeiro grau, afinal o gráfico é uma reta, é 2.400 mais 5,5x. Então, que certeza eu tenho nesse momento? Que esse pontozinho bem aqui, ó, vai ser
2.400. Vou diminuir aqui. 2.400. Afinal, é o termo independente. Não esqueça, o termo independente é o cara que não tem x. Esse é o coeficiente angular, 5,5. E esse rapaz aqui, 2.400, está aqui. Pronto. Beleza? Ok. 2.400. Massa, 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 massa. E daí, Thiago? E agora, José? E agora? Eu estou precisando da função receita, tá vendo? Eu preciso da função receita. Tá aqui, ó. E o que é que eu faço? Vou pensar com você. E eu quero que você me ajude. Vamos lá. Eu preciso sempre de 2 pontos para montar uma função, certo? Se você quer descobrir a função através do gráfico, procure 2 pontos. O que é que nesse momento eu estou precisando? Da função lucro. Mas eu já disse 10 vezes, pelo menos, ao resolver essa questão, que a função lucro vem da diferença entre a função receita menos a função custo. Se você realmente tem interesse em achar a função lucro, ache primeiro a função receita e a função custo. A função custo eu tenho. Falta a função receita, que é essa função de azul. E é uma função do primeiro grau. Para achar a função do primeiro grau, através do gráfico, eu preciso de 2 pontos. Eu já conheço pelo menos um? Sim, um ponto eu conheço. Esse ponto aqui, pessoal, ó. A origem. Então, eu já tenho o ponto 0, 0. A origem, ó. A origem pertence ao gráfico receita. Não pertence ao gráfico custo, mas pertence ao gráfico receita. Ok? Então, muito bem. Perfeito. Tá aqui. Muito bom. Certo, mas com um ponto apenas, me desculpe, você não vai fazer nada. Eu preciso de um segundo ponto. Tem como encontrar esse segundo ponto? Sim. Como? Pessoal, bem aqui, esse pontozinho aqui de vermelho que eu coloquei, eu já sei que o x dele, ó, tá aqui o x dele, ó. O x dele vale 960. Mas eu ainda não sei quanto é que vale o y dele. E eu tô doido para saber. Esse 2.400, como eu não vou usar agora, eu vou apagar, tá? Tá correto ele, pode deixar aí. Mas eu não vou usar agora, então, para não sobrecarregar o gráfico. Pronto. Então, esse cara, eu já sei que o x dele é 960 daqui, mas falta ainda o y, que é o meu ponto de interrogação nesse momento. Esse ponto, assim como a origem, são pontos que estão pertencendo ao gráfico da função receita. Então, se eu achar esse ponto, acaba a questão, porque eu vou achar o gráfico receita, vou diminuir a função custo e vou achar a função lucro. Aí eu substituo 2.000 CDs. Na teoria, ficou fácil. Vamos agora para a prática. Vamos então descobrir qual é o valor correspondente a esse y. Lembrando que eu posso pegar o 960, jogar na função custo e vou encontrar o valor de y. Vamos. Tá aqui, ó. Pronto. Para x igual a 960 CDs, temos, pronto, para x igual a 960, vem cá, x 960, ó. Jogo na função custo. A função custo é igual, ó, custo de x é igual 2.400, 2.400 mais 5,5x. Então, o custo para 960 CDs é igual a 2.400 mais 5,5 vezes 960. Vamos encontrar
o custo de 960 CDs vai ser R$ 2.400, com mais 5,5 vezes 960 é o mesmo que pegar 55 vezes 96. Eu posso tirar esse zero com essa vírgula. Vou encontrar 5.280. Então, o custo para 960 CDs passa a ser igual a 6.680. Então tá aqui, ó. Aliás, 7.000, né? 7.680. Pronto. Esse é o custo para 960 CDs. Beleza? Então, 7.680. Posso voltar até o gráfico e colocar 960, dando um Y de 7.680. Agora sim, eu já sei que o ponto é o ponto 960, 7.680. Com esses dois pontos, eu acho ou não a função receita? Acho. Se você estivesse perguntando, mas Thiago, o ponto 960 e 7.680 não é o ponto que tu substitui na função custo? Sim, pessoal. Mas no enunciado, o que é que ele diz? Que para 960 CDs, eu tenho o custo igual à receita. Tá aqui, ó. Se produzindo e comercializando 960 CDs, o custo e a receita são o quê? Iguais. Então, eu posso usar esse mesmo ponto da função custo na função receita. E agora, achar a função receita. Vamos lá? Achando a função receita. Vou separar aqui, ó. Tópico 2. Função receita. Pronto. Função receita. O que é que eu vou ter agora? Posso fazer o determinante reduzido igualando a zero. Lembra aquela condiçãozinha de alinhamento que eu te ensinei nos vídeos anteriores? Que é a maneira mais rápida. Se eu tenho dois pontos, eu jogo ali no determinante e sai, ó. 0, 0. Então, primeiro ponto, aproveita. Aí, Thiago, eu posso usar então a origem também, o ponto 0, 0? Claro que pode. São dois pontos. Quem você tiver, tá show. Então, vai ficar 0, 0, 960, 960, 7.680. Ficou meio apertadinho aí, né? Eu não consigo deixar desorganizado assim. Então, deixa eu aumentar aqui o espaço, pessoal. Pronto. Igual a zero. Então, o ponto 0, 0, 7.680, x, y, o ponto genérico, e o ponto 0, 0. Fechou. Nesse sentido, você vai conservar o sinal e voltando, você vai trocar o sinal. Então, vamos lá. 0, 960, y, 0. Voltando, menos 7.680, x igual a 0. Chegamos nisso aqui. Vou repetir. Vamos lá. 0, 960y, x vezes 0 dá 0. 960 vezes 0 dá 0. X vezes 7.680
dá 7.680x. Só que vem para cá negativo, ó, menos. Então, menos 7.680. E aqui, y, pronto, igual a 0. Vou jogar esse cara para cá. E vamos ficar com, trocando de sinal, tá, pessoal? Ó, lembre que quando você faz de verdinho, ó, você vai trocar o sinal. Por isso que ficou negativo. 960y igual a 7.680x. Posso cortar 0 com 0. E o 96 passa para cá dividindo. Então, meu y é igual a 768 dividido por 96x. Então, você vai encontrar, nesse caso, 768, dividindo agora, ó, por 96. Vamos encontrar y igual a 8x. Então, a função receita é igual a 8x. Pronto. Pronto. Receita 8x. Volto aqui. E agora eu posso apagar e dizer que a função receita é igual a 8x. Agora sim, eu tenho as duas funções que eu preciso para achar a função lucro. Agora eu posso pensar na função lucro sem nenhum problema. Se eu já conheço a função receita e a função custo, agora vai ficar bacana. Então, beleza. Tá aí. Eu vou aproveitar, antes de continuar, só para passar uma dicasinha que eu sei que para muitos que já estão estudando há mais tempo, sabe que essa dica é automática. Pessoal, sempre que você notar que tem um gráfico passando pela origem, sempre, viu que o gráfico está passando pela origem, pode ter certeza. Essa função do primeiro grau, se for uma reta, claro, uma função do primeiro grau, o termo independente, obviamente, vai ser 0. Então, você já sabe que o cara que acompanha aqui, ó, não vai existir. Só vai existir o quê? O AX, certo? Sempre que ela passar pela origem. Thiago, se tu me der uma função, então, 2x, passa pela origem? Passa. Uma função do tipo menos 5x, passa pela origem? Passa, tá bom? Então, sempre que a função passar pela origem, você já sabe que não vai ter o termo independente, tá? O cara que fica aqui do lado, que não acompanha o x. Então, deixa eu apagar esse aqui. Pronto. Beleza. Então, já sabe que não vai ter. Mas aí você faz rapidinho, sem muita dificuldade. Função custo. Eu substituí e joguei para cá. Vamos agora, portanto, fechando a questão, ó. Portanto, daqui a pouquinho tem uma revisão geral, claro. Portanto, você vai agora encontrar a função lucro. Já falei que lucro é igual. Na realidade, deixa eu fazer aqui já para revisar. O que é que na realidade você pode afirmar? Pessoal, a receita, que é o que entra no seu bolso, é na realidade igual ao custo que você teve mais o lucro que você conseguiu na comercialização desse produto, nesse cenário. Então, a receita é igual ao custo mais o lucro. O que é que você, então, observa? Que se você tem interesse no lucro, o custo deve passar subtraindo. Por isso, eu posso afirmar que a função lucro é, na realidade, a receita menos o custo. Então, o lucro é a receita menos o custo. Nesse caso, o lucro vai ser igual. Quem é a receita? 8x. Então, 8x.
menos o custo. Volta. 2.400, entre parênteses, claro, 2.400 mais 5,5x. Essa é a função lucro. Então, o lucro em função de x, que é o número de CDs, vai ser 8x menos 2.400 menos 5,5x. Aqui, ó. Ajeitando, a minha função lucro finalizada passa a ser igual a, subtrai, 2,5x menos 2.400. Pronto. Essa é a função lucro. Que também é a função do primeiro grau, que se você quiser, você vai achar uma reta sem nenhum problema, ok? Então tá aqui, a função lucro é igual a 2,5x menos 2.400. O que a questão quer? O lucro na venda de 2.000 CDs. Agora eu posso voltar e fechar. Para x igual a 2.000 CDs. Temos aqui, ó, esse lucro, o lucro para 2.000 CDs vai ficar igual a, vamos lá, 2,5 vezes 2.000 menos 2.400. Tá aqui. Dando uma ajeitadazinha, vamos achar então o lucro para 2.000 CDs igual a, aqui, 2.000 vezes 2,5, você vai encontrar então 5.000 menos 2.400. Conclusão, o lucro 2.000 igual a 2.600 reais. Pronto. Tá aí, pessoal, o lucro que você consegue ter com a venda de 2.000 CDs. O lucro. Isso aqui, o lucro. R$ 2.600. Resposta correta, o item D de dado. R$ 2.600. Muito bacana a questão de número 11. E eu ainda quero conversar um pouco mais com vocês sobre essa mesma questão. Só que antes, vamos fazer aqui uma revisãozinha geral sobre o que você tem e como nós resolvemos a questão. Vamos. O que foi que a questão me deu? Um gráfico. E nesse gráfico, ela me deu uma função, a função custo. E fala sobre o lucro. Na hora que a questão cita, ache o lucro para a venda de 2.000 CDs. Eu só posso achar a função lucro se eu souber quem é essa função. Eu só posso achar o lucro para 2.000 CDs se eu souber quem é a função lucro. Como é que eu faço para achar essa função? É a função receita menos a função custo. Receita menos custo, você tem justamente o lucro, certo? Beleza. Então, conclusão, o lucro é a receita menos o custo. Quando eu olho para o gráfico, a função custo, que é essa funçãozinha aqui que tem uma retazinha de verde, eu conheço. Já a função receita eu não conheço. O que eu conheço? Um ponto, que é a origem, 0, 0. Esse ponto, a origem, já me garante que a função não tem o b, que o b é igual a 0. Mas eu ainda preciso achar a função, que é a x. O que é que eu faço? Eu procuro um novo ponto, um outro ponto. E esse ponto eu encontro? Sim. Porque o que a questão garante? Que se produzindo e comercializando 960 CDs, o custo e a receita são o quê? Iguais. Você tem o lucro e a receita dando o mesmo valor. Ok? Então, foi o que eu fiz. Peguei 960 CDs, onde o custo e a receita dá o mesmo resultado. Peguei o 960 e substituí na função custo.
achei 7.680. Quando eu acho 7.680, perfeito. Eu tenho a função custo, que é o que você tem, o y pela função custo. O custo para a preparação de 960 CDs é 7.680. Que, por sinal, ele diz que é igual à receita. Então, a receita para 960 é 7.680. Então, é um ponto pertencente ao gráfico da receita. Peguei esses dois pontos e apliquei a condição de alinhamento. Está aqui, ó. Achei a função receita. Simples e de forma bem sucinta. Receita, 8x. Quando eu acho que a função receita é 8x, a função lucro, 8x, menos 2.400 mais 5,5x. Ó, receita menos o custo. Então, 8x menos 2.400 mais 5,5x. Tiramos, então, o valor da função lucro. Como são 2.000 CDs, substitui por 2.000 e resolve a questão sem nenhuma dificuldade. Chegamos aqui a 5.000 menos 2.400, 2.600 reais é o lucro para a venda de 2.000 CDs. Legal, pessoal? Tá aí a questão de questãozinha de número 11 que eu estava devendo para vocês. Uma questão muito interessante que vale a pena você dar uma discutida e é uma questão difícil, beleza? Lembrando que eu não chego para resolver simplesmente a questão. Eu aproveito para revisar, mostrar para você alguns detalhes que de repente pode estar causando alguma dúvida, beleza? Então, meus amigos, um forte abraço, tudo de bom e daqui a pouquinho nos encontramos com mais algumas questões ainda sobre função do primeiro grau. Um forte abraço, tchau, tchau.